Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje temos mais uma sequência das entrevistas lá na Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, hoje com Flávio Bolsonaro. Bom, quem assistiu a entrevista, ou a sabatina, e como eu disse para vocês mais cedo, né, mais parecendo um interrogatório policial, deve esperar que haja uma simetria, né, que haja ali uma forma parecida de se abordar as temáticas ali. Porque foi uma coisa completamente absurda se chegar para um presidente da República com uma série de coisas importantes no que diz respeito a uma gestão presidencial e eles ficarem perguntando as coisinhas de uma suspeita de um tráfico de influência do filho do presidente da República durante quase meia hora. Agora, eles sabiam que se fizessem um trabalho jornalístico com algum tipo de equilíbrio, com algum tipo de interesse para mostrar para a sociedade o que de fato são as propostas do presidente Lula para a nossa realidade concreta, que isso faria com que o presidente fosse para o lado mais confortável, se é que a gente pode dizer assim, de uma briga, de um pugilato no ringue. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram o presidente Lula exatamente para o lado mais desconfortável e tentaram manter o presidente Lula o tempo todo naquela condição. Mas é unânime que todo mundo que assistiu também, principalmente as pessoas que têm mais sensibilidade, que o presidente Lula ele respondeu com muita firmeza, sem titubear, ele foi muito convincente. Então, para muitas pessoas, o que ele disse ali, enfim, fez muito sentido. Agora, esse tipo de entrevista, ela já teve um peso muito maior em tempos passados. Hoje, o que tem mais peso é o que as redes sociais multiplicam por todos os lados. É o que as big techs selecionam como material a ser distribuído e como se distribui. Mas são também, não podemos desprezar, espaços muito importantes, sobretudo para a geração ainda que assiste muita televisão e que está acompanhando esse tipo de processo político pelo Jornal Nacional, por exemplo. Então, hoje, nós veremos ali uma estratégia que vai mostrar para a gente de que lado, efetivamente, a Rede Globo de televisão resolveu se posicionar de maneira mais clara. Se eles entrarem numa área mais confortável para Flávio Bolsonaro, a gente vai ver que é um jogo combinado. Agora, se eles baterem firmes, pelo menos a gente vai ver que eles fizeram um mínimo de tratamento igual para dizerem que, pelo menos para a torcida, né, mais desatenta, que eles agiram de uma forma equilibrada. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês uma fala do presidente Lula, de agorinha mesmo, sobre essa sabatina que ele foi submetido. E preste bem atenção no que o presidente Lula irá dizer, porque isso diz muitas coisas relacionadas àquilo que nós temos falado aqui no nosso Portal do José há mais de 4 anos. O presidente da República ele precisa ser convocado para prestar atenção mais em algumas coisas que estão acontecendo nesse tempo de modernidade de meios de comunicação, ou seja, o que está acontecendo nas redes sociais. Uma das críticas principais que eu tenho feito aqui é que o entorno do presidente da República não contribui para o presidente da República entender o que está acontecendo. Essa vai ser uma tarefa fundamental nossa, chegando em Brasília. Como você já sabe, eu sou candidato a deputado federal pelo PSB, e o meu número é 4.000. Em breve eu vou começar a colocar tardinha aqui. Eu não coloco muito para não ficar muito ostensivo, porque vocês estão aqui, já estão ajudando muito. Esse número fixa na cabeça das pessoas. Número 40.000 ou 4000 para deputado federal aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, se você chegou agora, se inscreva e ajude a gente a divulgar a nossa jornada. E, se puder, contribua também acessando esse QR Code aqui, porque nós não temos fundo partidário, fundo eleitoral, emenda parlamentar, emenda secreta, orçamento secreto, enfim, quem está fazendo a nossa campanha são pessoas como você, tá legal? Então, você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e olha, compartilhe os nossos vídeos e vamos embora. Nunca se esqueça de dar o seu joinha também, né? Bom, então só para ilustrar aqui, ó, é sempre bom, né, colocar, porque você congela, qual é o número do professor? Esse aqui, bom, é o número 4.000, vamos lá. Presidente Lula falou agorinha mesmo na Bahia. Vejam só como é que nós temos que pegar o braço do presidente. Essa para falar sobre comunicação. E por que eu estou dizendo isso? Fala, presidente. Eu assisti todas as entrevistas no Jornal Nacional e vocês viram a minha ontem. O que é triste, eu não reclamo do comportamento do jornalista, porque eles estão lá para fazer as entrevistas, sabe?
de coisas que eles querem que seja feito e não aquilo que eu quero. Eu nunca espero que um jornalista vá fazer pergunta para me agradar. Eles estão lá para fazer pergunta profissionalmente daquilo que eles entendem que pode resolver ou criar caso ou colocar em dúvida a candidatura. Foi assim com todos os candidatos. O que é triste nisso é que você sempre se prepara para tentar discutir proposta do futuro do Brasil. Você sempre se prepara para tentar mostrar o que você faz. E eu nunca me preparei tanto, decorando tudo que nós fizemos, para que a gente possa mostrar ao Brasil que somente quem teve capacidade de tirar o Brasil da lama que nós encontramos em 2022 e fazer esse país se transformar, num país em que tem a menor inflação acumulada de 4 anos, um país que tem o maior crescimento da massa salarial, um país que tem o menor desemprego da sua história e um país que nós pegamos com déficit fiscal de 2,8% em média e vamos fazer agora, e você não está mais lá, mas o orçamento que nós entregamos agora é um superávit de 0,1%. Gente, o presidente Lula, ele tem muitas entregas, muitas realizações. O que nós sempre dissemos aqui no nosso portal, que isso tinha que ser martelado todos os dias. E para isso, lives pela manhã, em que ele poderia expandir cada vez mais tantas informações que certamente gerariam muitas pautas, muitos debates, e agora, nessa reta final de campanha, ele só iria sublinhar, ia dizer, olha, vejam o nosso programa que fizemos lá atrás, do dia tal, eu falo sobre isso. E aí ia ter ali um espaço muito maior. Então, eu acho, eu espero que agora as pessoas que estão no entorno do presidente falem para ele, olha só, presidente, o senhor tem que vir mais, e não é uma coisa para fundo eleitoral, para fins eleitorais, é para prestar contas para a sociedade, é para mostrar para o eleitor que elegeu Lula o que ele fez, e para dizer para aquele eleitor que não é lulista, enfim, tem raiva, está no outro campo, que o governo foi um governo que não discriminou, foi um governo que pensou no Brasil, pensou no nosso país e no nosso povo. Então, quando chega na hora da eleição, aquilo que eu disse para vocês, agora vai ser uma correria, o presidente ficou sem ir em rede social durante 4 anos, e agora, em 30 e poucos dias, ele vai ficar rodando que nem uma pessoa ali, um maratonista, um velocista, de estado em estado, tentando dizer dados, tentando dizer o que ele fez, o que o governo fez. Então, o impacto acaba sendo muito menor do que se a coisa tivesse rolado lá atrás. Mas ainda dá tempo, porque se crescermos mais alguma coisa, o presidente Lula ainda pode ganhar no primeiro turno. E é esse esforço que todos nós temos que fazer, e é por isso que eu estou nessa jornada aí todos os dias, né? Mas percebam só, aí o presidente vai informar dados que, se bobear, nem as pessoas que estão próximas dele conseguem falar na ponta da língua. Que dirá o eleitor, né? Mas vamos seguir. É pequeno, mas nós mostramos a seriedade com que a gente administrou esse país. E eu queria dizer para o Jerônimo, para ele não esquecer nunca, que aqui nesse estado da Bahia, esse glorioso estado da Bahia, 24 universidades aqui na Bahia, no total de 24 campi, Rui, nós, em parceria, fizemos 83%, ou seja, de 24 campos universitários, nós fizemos 20 aqui na Bahia. Alguém sabe disso? Você sabia disso, meu amigo, minha amiga? Então, quer dizer, agora vai chegar na época da eleição, vai jogar esse dado assim, e as pessoas vão absorver essa história? Fica difícil, né? Eu acho que você está concordando comigo, né? Se não, mande um comentário aí dizendo se eu estou errado, tá bom? Vamos seguir. Pé de Meia, aqui na Bahia, que é um programa novo, tem 715 mil alunos recebendo Pé de Meia aqui nesse estado. E eu já falei, por que o Pé de Meia? Para evitar que o menino que desista da escola no ensino médio caia na mão do narcotráfico, do crime organizado, e esse menino possa não ter chance de recuperar. Gente, 715 mil jovens recebendo um programa social dessa envergadura. Bom, esses jovens tinham que ser informados. Esses jovens tinham que saber, olha, eu estou nessa situação que é o governo, enfim. E uma boa parte nós sabemos que não tem a menor ideia. As pessoas estão ali, vão receber o programa, que o pai se inscreveu no programa, a mãe se inscreveu no programa,
E o jovem está com esse pé de meia aí. Mas são muitas realizações. Eu tenho certeza, o presidente Lula está falando, eu duvido que você sabia desses números aí. O que é isso? Então, está tendo uma falha no nosso campo, né? Quando um menino vai para uma cadeia, sabe, dessas cadeias mais preparadas que a gente tem, que foi eu que fiz as 5 que nós temos no Brasil, cadeia de segurança máxima, um prisioneiro custa R$40 mil por mês. Um estudante no instituto custa R$15 mil por ano. 15 mil. Um preso custa 40 mil por ano. Um estudante custa 15 mil por ano. E o pé de meia custa R$3 mil por ano, mais os 200 mil que nós damos de pensão. Só para mostrar que é muito mais barato a gente investir na educação do que investir, sabe, na bandidagem. A segunda coisa importante, que é importante vocês saberem, criação de institutos federais. Esse ano nós estamos investindo mais 10 aqui. Mais 10. A Bahia tem 47. Desses 47 institutos, 38 foi feita por mim e pela Dilma. Gente, tudo isso que ele está falando, eu duvido se alguém sabe desses números. Então, enfim, a nós só compete mesmo divulgar nesse momento e batalhar, né? As pessoas sabem que teve muita realização, mas, olha, vocês sabem que eu não vou titubear nessa luta, né? Vamos combater a extrema-direita, mas vamos ajudar o nosso campo aqui a avançar também. E aí é o seguinte, hoje lá na Jornal Nacional, será que eles vão pegar... Eles apresentam o currículo do candidato, né? Vão ter apresentado do Lula, antes do debate lá, ou da sabatina. O presidente Lula começou no movimento sindical, parará, fundou o Partido dos Trabalhadores, tal. Quero saber se vocês vão falar. Flávio Rachadinha começou a vida dele como funcionário fantasma no gabinete lá do PPB, do Roberto Jefferson. Ganhava sem trabalhar. Um verdadeiro vagabundo. Claro que eles podem dizer isso de uma maneira mais delicada, né? E começar a entrevista perguntando isso. Como é que foi a experiência dele de ficar como funcionário fantasma no começo da vida dele? E por aí vai, né? Flávio Bolsonaro foi funcionário fantasma na Câmara dos Deputados. Filho mais velho de Jair Bolsonaro cursava a faculdade e fazia estágio no Rio de Janeiro, mas ocupava emprego público em Brasília, no gabinete do PPB. Então é isso, gente. Agora, como é que essa figura é tão suportada, né? Por conta disso aqui, ó. Veja a lista dos presentes no jantar de Flávio Bolsonaro com a Faria Lima. É nisso que a Faria Lima está apostando, né? Até sumiu meu número aqui atrás, mas o número é 4.000, tá, gente? Não se esqueça desse número, é muito importante. Durante o encontro presidenciável, destacou estratégias para lidar com o Centrão e com o Supremo Tribunal Federal em eventual governo. Então foi lá jantar com essas figuras aqui, ó. Eram 14, tá? Christian Egan, da B3, corretora, né? O banco. Daniel Goldberg, da Lumina. Fábio Carvalho, da editora Abril. Fábio Hermínio de Moraes, do grupo Votorantim. Fernando Simões, do grupo JSL. Gilson Fickenstein, do Banco Santander. João Camargo, da Esfera Brasil. José Galo, da ex-Renner. Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco. Marcelo Caiate, da QMS. Milton Malu e Filho, do Itaú. Pedro Parente, da EB Capital. Richard Gerdau, da Gerdau. E Roberto Campos Neto, vejam só, que estava no Banco Central, né, e agora na porta giratória, foi para o Nubank. Então eles foram ali ver se o Flávio Bolsonaro vai ser um cara que vai ficar junto com eles. Aliás, já está junto com eles, né? Ninguém faz um jantarzinho desse, a não ser que façam também com o presidente Lula, né? Aí, enfim, eu retiro o que eu disse. Mas é uma conversa ali de compadres para fazerem já os seus acertos, né? Bom, o Jornal Nacional não vai poder ignorar o próprio Jornal Nacional hoje, que eles fizeram aqui as matérias sobre as rachadinhas. E total máximo em cada um de R$3 mil. A quebra do sigilo autorizada pela Justiça revela que em muitos dias a loja teve que repetir a operação várias vezes. Em 12 datas diferentes, foram vários depósitos de R$3 mil no mesmo dia. Pelo documento da investigação, em 28 de novembro de 2016, por exemplo, foram 7 depósitos fracionados de R$3 mil, R$21 mil no total. Dia 18 de dezembro de 2017, 10 depósitos de R$3 mil, R$30 mil. Gente, corrigido hoje dava uns R$50 mil, tá?
essa grana aí que o cara estava botando por dia no bolso de dinheiro roubado, de dinheiro desviado. Portanto, meu amigo, minha amiga, a nós só compete mesmo continuar a desmascarar essa criatura e ver como é que o Jornal Nacional vai tratá-la hoje à noite. Eu estou postando algumas linhas. Se eles ficarem trazendo o Flávio Bolsonaro para um lado mais confortável, aí você vai cravar ali que a Rede Globo descaradamente entrou na campanha da criatura. Até mesmo se eles tiverem um tratamento mais civilizado, isso significa que eles estão também apoiando o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque para apoiar o Brasil, eles têm que desmascarar dia esse 25 de estelionatário, outubro de 2018, esse criminoso. foram 11 depósitos também. Ah, sim, rachadinha tá acesa aqui, não para, né? Então, uma forma jornalística de tratar a criatura é mostrando o quão podres são suas relações. O grupo político dele do Rio de Janeiro, que está quase todo na cadeia. A violência no estado do Rio de Janeiro, como eles são cúmplices de tudo que acontece aqui no Rio de Janeiro. Então, gente, vamos ver, né? Vamos aguardar e amanhã a gente tem uma resenha sobre esse assunto, né? E para você que está conosco, você já sabe, né? Acione aqui o QR Code e faça também a sua participação, tá bom? Um grande abraço, desculpem a voz hoje está um pouquinho mais baixa, estou falando muito na rua, né? Mas a gente volta amanhã, tá bom? Um grande abraço, tchau.